Vamos falar hoje sobre depressão? Vamos? Sabe o que eu percebo? A maioria das pessoas associam a depressão com a tristeza. Muitas pessoas falam assim pra mim: puxa, Eli, eu não percebi que fulano estava triste, fulano ficava perto de mim, mas eu não observava nenhum sinal de tristeza. Em nenhum momento isso apareceu pra mim. E a grande questão é essa: nem todo depressivo vai apresentar o comportamento de tristeza para você. E essa é a grande questão, porque na maioria das vezes, você que está aí, fica esperando a manifestação desse sintoma, que é a tristeza. E quando isso não aparece, você acaba ignorando os outros sinais que estão ali eminentes. Eli, como assim? Depressão não tem tristeza? Não é isso. Muitas vezes, internamente, aquele sujeito está se sentindo triste, mas ele consegue manusear um certo controle e não manifestar isso para o ambiente externo. E aí você não vai observar, porque esse comportamento não vai estar sendo manifesto. Só que tem um sintoma que ele é completamente importante e que normalmente aparece em todos os depressivos. Todos. E que é um sinal que muitas pessoas ignoram. Então, na falta da tristeza, eu acabo não observando com tanta veemência o resto. Esse é o X da questão. A partir de agora, você não vai só buscar a tristeza. Você vai buscar observar esse sintoma que eu estou te falando. Esse é o mais perigoso, é o mais alarmante. É a partir desse sintoma que você tem que ficar em alerta sobre essa pessoa que está do seu lado. Eli, mas que raio de sintoma é esse? Vou te contar, sabe qual é? É a desconexão. Eli, como assim desconexão? Normalmente, uma pessoa, quando ela está entrando no estágio depressivo, ela apresenta uma desconexão quase que generalizada. Então, começa a observar. Ela começa, ou ele começa a se desconectar do trabalho, dos amigos, da família, da vida sexual. Essa pessoa começa a se desconectar de tudo aquilo que fazia parte da rotina dela. Então você começa a observar que essa pessoa começa a se afastar de coisas que antes eram corriqueiras para ela. Então ela começa a ficar muito dentro de casa, ela começa a se esconder, ela começa a dar desculpa para não encontrar as pessoas que ela gosta, ou porque tá gordo, ou porque tá magro, ou porque tá cansado, ou porque tá com sono, porque não faz mais sentido. Enfim, ela começa a se desconectar de quem de fato ela era. E essa desconexão configura um estado enorme de alerta. Porque o depressivo, quando você vê a pessoa falar, tá tudo meio cinza, tudo meio sem sentido, tudo meio desconectado, não é? Observe. Então, nem sempre o depressivo vai ser aquele que vai estar deitado, que vai estar chorando, aparentemente sem forças. Muitas vezes ele está trabalhando, ele está ali, né? Na teoria, fazendo o que sempre fez. Mas se você botar uma lupinha, você vai perceber que esse sujeito está desconectado, né? Que ele se afastou, de certa forma, desse trabalho, ele não sai mais com os companheiros que ele costumava sair, ele não tem mais os mesmos hábitos que tinha antes, ele não sente ou não manifesta mais sentir prazer com coisas que antes ele sentia. Então ele ia pescar, ela gostava de ir no shopping, gostava de tomar um chopp com as amigas, de repente isso parou. Gostava de comer num restaurante, gostava, não é? Se comunicava bastante, de repente está mais introspectivo. Você percebe uma desconexão com o próprio eu. Entende? Então fique em alerta. Nem sempre a tristeza vai aparecer. E há um certo preconceito em relação a isso. Eu ouço pessoas dizendo, mas não está depressivo, a pessoa está trabalhando, a pessoa está fazendo as coisas. As pessoas ainda esperam um depressivo acamado, cabisbaixo, de ombro caído, e nem sempre isso vai ser manifestado. Mas a desconexão, ela sempre vai se manifestar.
Eli, quando eu observar isso, o que eu posso fazer para ajudar? De preferência, não sobrecarregue essa pessoa com muita informação. Não sobrecarregue muito essa pessoa com deveres. Você deve levantar, você deve ir lá fazer, você deve voltar, você deve... Porque essa pessoa, ela não tem a energia interna para executar aquele movimento que antes era simples. Ela se sente literalmente cristalizada, enrijecida ali, incapaz de reproduzir aquele movimento que antes era muito simples. Ela acredita, às vezes, que não está fazendo aquele movimento por conta daquela desculpa que ele está dando, porque está mais gordinho, porque está mais magrinho, porque está sem dinheiro, porque... Por quê? A pessoa que não está conectada consigo mesma, ela às vezes nem percebe que está desconectada de si mesma. E aí quando você chega lá sobrecarregando a cabeça dela de informações, isso acaba gerando uma carga ainda maior, uma carga negativa ainda maior em cima dessa pessoa. E ao invés de ajudar, você acaba prejudicando. Então, eu sempre digo, o simples acaba sendo a melhor forma de ajudar. Acolher, ouvir, se mostrar disponível. Às vezes, iluminar um pouco o caminho dessa pessoa, dizendo, puxa vida, né? Vamos tentar fazer um pouquinho aquilo ali juntos, eu te ajudo, né? Vamos tentar se programar para fazer aquela caminhada que você gostava. Vamos se programar para ir naquela pescaria que você tanto gosta. Eu trago as varas, né? Eu faço a massinha de pôr na vara e a gente vai. Tenta facilitar um pouco o caminho dessa pessoa para que ela execute a ação. Mas sem levar para ela a obrigatoriedade de executar, porque senão ela vai se sentir sobrecarregada, vai se frustrar por não conseguir executar algo tão simples. Tá dando para entender? Agora, o acolhimento, a escuta, isso pode dar sem medidas, pode dar à vontade, sem controle. Fechado? Então, observe essa pessoa que está do seu lado, se observe também. Você está desconectada de você mesma? Você se desconectou de muitas áreas da tua vida? Você está percebendo essa desconexão já há um tempo? Então bora se olhar, bora buscar ajuda, bora fazer terapia, bora sinalizar que não está conseguindo sozinha. Isso não te transforma numa pessoa fraca, derrotada, pelo contrário, te transforma numa pessoa que ainda tem força para usar. Numa pessoa que não desiste de si mesma, numa pessoa que se observa, que reconhece o próprio limite. Pensa nisso com carinho e não desiste não, tá bom? Se você conhece alguém que está nessa situação, manda esse vídeo, marca essa pessoa aqui embaixo, né? Se você já passou por isso, deixa um comentário também. O seu comentário, a sua interação aqui nos vídeos é muito importante, porque outras pessoas leem o que você escreve. Outras pessoas acessam o seu comentário aqui embaixo. E isso é muito importante também. De uma maneira indireta, você acaba agregando na vida de alguém. Pensa nisso, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Depois me conta como foi. Um beijo, tá?